Olá, pessoal! Vamos a um caso? Gente, hoje eu vou falar de um assunto que eu atendo muito no meu consultório, que é o gestor narcisista, tá? Eu atendo muito pessoas que trabalham com esse tipo de gestor e sofrem muito, entram num sofrimento muito grande, numa baixa autoestima, baixa autoconfiança muito grande, começa a desenvolver depressão, ansiedade por trabalhar com uma pessoa que no fundo ela tem um transtorno de personalidade, no caso desse gestor. Só que essas pessoas não conseguem identificar, elas não sabem que isso é um transtorno, é um problema, tá? Emocional do gestor, e elas ficam desesperadas, achando que o problema é com elas. Então, a hora que eu vou mostrando, que a gente vai aprendendo a identificar esses traços de um relacionamento abusivo, de uma gestão com abuso de poder, elas vão aliviando e vão entendendo e recuperando a autoestima delas e recuperando a autoconfiança no bom trabalho que elas desenvolvem, certo? É bem delicada essa situação. Então vamos entender um pouquinho quais são as características da personalidade do gestor narcisista. Ele é uma pessoa que o que rege os relacionamentos dele é ter o poder. Ele precisa se sentir no poder o tempo todo. Então, para isso, ele usa qualquer artifício, tá? Ele mente, ele manipula as pessoas, coloca uma pessoa contra o outro ali no setor, fala mal de um para o outro, ele vai ocasionando intrigas, que são formas de ir enfraquecendo a equipe para que ele se mantenha com o poder, tá? Ele distorce situações para que ele sempre fique o certo e o outro o errado. Então ele vai, não importa o que ele tenha que fazer, ele faz. Então a ética aí ela vai embora mesmo, porque a necessidade de poder é o que impera, é o que manda ali na mente dessa pessoa, certo? E aí, gente, qual que é o círculo da autossabotagem? Nossa, né? Quando a gente tá trabalhando com uma pessoa dessa, qual que é o engano que a gente entra? No ambiente de trabalho, a gente tenta muito ter a aprovação dos gestores, dos líderes, ser reconhecido. Isso é muito importante para o ser humano. Então a pessoa, o colaborador, ele fica esperando que venha um elogio, uma aprovação, um reconhecimento do desempenho dele. E nunca vem. É muito difícil acontecer um elogio, uma coisa positiva. Porque, gente, se ele se mostra satisfeito com o trabalho do outro, da equipe dele, ele perde poder, né? Aí fica tudo bem já, tudo a pessoa conseguiu atendê-lo, né? Então fica uma harmonia, fica um clima de satisfação. E aí ele sente que ele perdeu o poder, ele pode até se sentir ameaçado com isso. Então ele fica, eu brinco que é o crítico eterno, ele fica arrumando problemas no trabalho das pessoas, críticas atrás de críticas. Então isso é muito verdade, tá, gente? Eu vejo as pessoas relatando, eu vou às empresas, eu atendo empresas, então eu vejo isso acontecendo. Eles criticam tudo, desde a vírgula, desde a formatação do trabalho, desde a cor da planilha. Não é que não possa, né, gente, ser mudado, não é que o gestor não possa falar coisas que ele prefere ou que ele acha que precisam ser melhoradas. Não é isso a questão. A questão é que isso é colocado sempre de forma destrutiva, né? Nunca tá bom, nunca tá bom. E a pessoa, ela começa a achar que tem alguma coisa errada com ela.
Então, a autossabotagem começa a hora que eu não identifico que eu tenho um gestor que nada tá bom e eu começo a me achar o problema. Então eu fico tentando, faço de tudo para satisfazer as observações desse gestor, mas ele continua achando sempre algum porém, e aí a autossabotagem é a hora que eu começo a me sentir incapaz. Então, a hora que eu começo a me sentir incompetente, que eu não faço nada certo, e começa a bater aquele desespero, aquela ansiedade. Esse trabalho não é para mim, eu sabia que eu não ia dar certo profissionalmente. Olha só a situação que eu me encontro. Então, a pessoa, ela acaba totalmente com a autoestima, a autoconfiança dela, nessa capacidade dela de ter um bom desempenho, de entregar um bom trabalho. E quando ela percebe que se trata de um relacionamento abusivo, porque ela tem sim o seu valor, isso dá um grande alívio nela, tá? Então, como eu saio desse ciclo de autossabotagem? Não entrando nessa crença de que eu sou incapaz. Calma lá, o outro sempre tá me fazendo uma crítica. O outro nunca tá satisfeito com nada do que eu faço. Você vê, isso é diferente, é um movimento destrutivo, é diferente de um gestor fazer uma observação, pedir uma coisa para ser refeita, para ser melhorada, e depois ele falar: olha, tá ficando bom, ainda falta alguma coisa, mas isso já tá melhor. É diferente, né, a crítica construtiva da destrutiva. Então, a hora que você consegue entender que a pessoa que você está lidando nunca elogia nada, você nunca está chegando lá de nenhuma forma, cuidado para não achar que o problema é com você. É essa hora que você precisa quebrar esse ciclo de autossabotagem. Você vai entender que você tem o seu valor, que você tem a sua competência, que você está tentando fazer o seu melhor. E aí você vai tentar ir dialogando com esse gestor e ver se há uma possibilidade de vocês chegarem aí num consenso que esteja bom. Como é que você vai perceber realmente que você está sendo liderado por um gestor narcisista? Quando ele não tem diálogo com ele. Quando você tenta achar esse meio termo, dialogar, entender melhor o que está acontecendo e ele não está aberto a um diálogo construtivo, né? Ou ele foge, esquiva, ou ele só acrescenta mais críticas ainda. Você vê que não existe uma abertura realmente para um diálogo transparente, ok? Então fiquem muito atentos e todo ser humano é muito capaz. Cada um está aqui fazendo o seu melhor e aprendendo o que precisa aprender. Ninguém tem o direito de acabar com a sua autoconfiança como se você não tivesse nada de bom. Todo mundo tem várias coisas boas, mas o primeiro que preciso acreditar, enxergar nas minhas coisas boas sou eu mesmo. Se eu não enxergo que eu tenho valor, que eu tenho coisas boas, é muito difícil quando alguém me confronta assim que eu mantenha a minha autoconfiança, ok? Então, muita observação aí para todos nós do que nós temos de bom para aumentar a nossa autoconfiança. Um abraço.